Louvado seja Deus. Eu sou extremamente agradecido ao Senhor de estar aqui. É uma iniciativa sempre minha de estar aqui. A Conferência do Nordeste é algo que eu não falto, porque antes, quando Deus tirou o seu povo do Egito para introduzi-lo em Canaã, antes disso ele pediu para estar com seu povo celebrando uma festa no deserto. E quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã foi alguém que venceu o deserto. E eu quero mesmo agradecer o carinho. Eu e o pastor Júnior temos uma aliança, temos ofícios com expressões diferentes, e aprendemos a nos completar. E eu agradeço mesmo de coração estar aqui. Depois eu quero pedir para o pessoal que fez o vídeo, a parte da continuidade do menino que ia fazer a bicicleta, mesmo que ele errou, queria ver. Quem aqui teve a curiosidade de ver o menino completar a bicicleta, gente? Você que gosta de bola igual eu. Mas eu quero ser com os irmãos aqui. Já é uma prática da minha vida. Quando eu penso em missões, eu penso na corrida. Mas Deus me chamou para falar com o carro, para cuidar do carro, para colaborar com o carro. E às vezes você pode entender da corrida, desejar ser proativo dentro de uma corrida, mas é necessário cuidar do carro. E sempre ao meu coração o Senhor coloca coisas que para falar. Se estamos numa conferência de missões, e é isso que a gente acredita, eu quero poder nessa noite conversar com um missionário, com a missionária, o coração do missionário, o coração da missionária. Ainda eu falava hoje num podcast que quando Paulo falava sobre a igreja, e fazendo uma analogia, uma tipologia de a igreja templo do Senhor, a igreja corpo do Senhor, o apóstolo Paulo, ele estava quando se referia a templo, a igreja como um templo, ele estava conversando com os judeus, porque eles tinham uma consciência de templo. Quando Paulo falava sobre a igreja corpo, ficava mais fácil para os gregos entender, porque os gregos estavam descobrindo a anatomia do corpo humano. E por mais que a igreja templo, ela tem uma pedra angular, um fundamento que é Cristo, mas o templo tem suas colunas. São os homens e as mulheres de Deus que têm um chamado, tem um selo do Senhor sobre si, diferenciado, e você sabe. E as colunas são os sustentáculos do templo. Da mesma forma que quando Paulo fala sobre a igreja corpo, Paulo explica que não tem um membro do corpo que seja mais importante que o outro. Mas o corpo, ele tem seus órgãos vitais, que são os homens e as mulheres de Deus que têm um selo, um chamado do Senhor. Aqueles com quem o Senhor conta para um batismo de continuidade. E um dia, ouvindo o pastor Jackson, que é um homem extremamente inteligente, ele estava explicando por que um corpo, ele entra em coma sozinho, não quando ele é induzido. Por que um corpo entra em coma? Ele estava explicando que quando o corpo percebe que um órgão vital vai morrer, todo o corpo desiste de viver, e ele entrega todas as energias para aquele órgão vital que vai morrer, e cada célula fica em stand-by, com aquela energia suficiente para não morrer, mas ela não tem força ativa nenhuma. Ela entrega tudo para aquele órgão vital, porque ela sabe que se o órgão vital morrer, morre todo o corpo. Então eu e você não somos melhores que ninguém, mas você precisa entender que você é um órgão vital no corpo se você tem uma chamada. Se você tem um selo do Espírito sobre você numa chamada, uma unção. E como que eu sei disso? Você sabe.
E por incrível que pareça, uma das maiores marcas não é a unção, a glória em si, mas são as crises que você passa, porque você carrega algo do céu tão forte dentro de você, e ao mesmo tempo, quando você se desprende de uma determinada unção que Deus te usa para, quando você volta, você tem que lidar com aquela sua humanidade. Eu mesmo já falei em alguns lugares, e às vezes tem que rever um vídeo meu para poder colaborar com o que a mídia quer fazer sobre os cortes e tudo mais. E isso, quando eu falo, as pessoas até riem, mas é verdade. Algumas vezes eu estou assistindo um vídeo meu por força do trabalho, e de repente Deus me pega, me vejo chorando, me vejo, porque às vezes passa coisas por mim que eu nem percebo, não tenho dimensão do que eu falei. Depois ouvindo, assistindo, aquilo me pega, eu choro. E às vezes eu tenho vontade, Deus, se eu pudesse sentar 5 minutos com aquele cara que está ali, ou se ele pudesse orar por mim. Só que sou eu, no outro dia, sem aquela atmosfera. E um homem ou uma mulher de Deus, quando ele sabe, quando ele tem um selo de um chamado, é porque ele vive essas dimensões do ai de mim e do envia-me a mim. Ele tem esses dois movimentos dentro dele. E às vezes é difícil para a gente compreender a movimentação de Deus conosco. É difícil às vezes você ter uma leitura correta do Deus que habita em mim, do Deus que está em mim. Às vezes a gente tem uma relação muito mais positiva do Deus que passa por mim, porque o Deus que passa por mim não resolve meus problemas. O Deus que está em mim é que lida com os meus problemas. E às vezes eu sinto falta do Deus que passa por mim, porque com esse eu me dou bem. Como o apóstolo Pedro, que Jesus disse: empreste o seu barco, porque eu quero usar o seu barco, porque eu tenho coisas para fazer aqui. E Pedro entrega o barco dele para Cristo, e Cristo começa um culto usando o barco de Pedro. Não precisa nem dizer como deve ter sido. Quem chegou paralítico ali voltou andando, e quem chegou cego voltou enxergando, quem chegou mudo voltou falando. Mas de repente, o Pedro em si, da vida dele nada tinha sido resolvido, continuava no mesmo ponto, pescou uma noite toda, não pegou nada. A vida de Pedro não mudou nada. E agora Jesus disse, se volta para Pedro e diz: Pedro, coloca o teu barco no fundo. Disse, por quê? Porque eu vou dar uma pesca de uma milagrosa. Mas por que eu preciso ir para o fundo? O Senhor fez milagre na vida de todo mundo usando o meu barco aqui no raso. Ele disse, pois é, para usar você, para abençoar o outro, pode ser no raso, mas eu e você, cara, vai para o fundo. Vai para o fundo. E ali você entende que Jesus entrou no barco de Pedro com o único objetivo: entrar no Pedro do barco. E às vezes a gente tem essa facilidade maior de lidar com Deus que passa pela gente. E às vezes é difícil de lidar com Deus que está na gente, porque o Deus que passa pela gente é uma coisa, a gente não mistura com as nossas crises. Quando a unção chega, eu já estou chorando, eu já sei que ela já chegou. Porque quando eu me converti, eu passei 90 dias chorando. E até hoje, se eu estou ministrando, se ele chega perto. Só que às vezes eu estou em casa, eu queria um pinguinho de lágrima para chorar e não tenho. Eu disse, Deus, me dá um pouquinho daquela que passa por mim quando eu prego. E o Senhor está fazendo algo naqueles que têm um selo, aqueles que sabem que tem um nazireado sobre si. E talvez essa seja um dos poucos encontros no Brasil que está aberto para todo mundo.
mas aqueles que têm um selo é que vem a maioria. E tem algo dentro da gente. Eu queria poder ler um texto com você para minimamente a gente ter um endereço bíblico, uma localização bíblica, para compreender o movimento que está acontecendo agora com os que têm o selo, esse chamado. E eu sempre digo que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela é o cardápio de Deus. Tudo que você comer aqui dentro é saudável, mas tem o prato do dia. O prato do dia é Ele que vem servir. Você sabe quando a comida é fresca. Tem a verdade bíblica, ela é uma verdade contínua. Mas existem aqueles momentos que Deus destaca uma verdade contínua e Ele diz para você: essa é a sua verdade presente. E você sabe que às vezes o que mais nos aperta é não compreender a verdade presente. Mas tem uma verdade presente em movimento. Eu quero poder compartilhar com você. Se você puder abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Versículo 36. Ele está em movimento. Ele está em movimento aqui. Te adoramos, Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Ouça, quando a Bíblia faz questão de fazer menção de um lugar, fica ligado sobre as coisas que ela quer falar. E porque lugar na Bíblia tem muito significado. Porque o que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Deixa eu repetir isso. Se você que está anotando, escreva isso. O que você chama de tempo, Deus chama de lugar. Todas as vezes que Deus tem um encontro significativo com alguém no Antigo Testamento, que inaugurar um novo tempo na vida dessa pessoa, aquele nome ganhava um novo lugar. E aquele lugar passou a se chamar isso. E aquele lugar passou a se chamar aquilo. Na verdade, para mim, quando Deus me abre um novo tempo, para mim é tempo, para Deus é um lugar. E nesse lugar tem os recursos que eu precisava ter para viver nesse tempo. Por isso que deixou ele um novo lugar. Ele é batizado muitas vezes com um novo nome. Sabe, quando Jesus fala sobre o teu futuro, para você ele está falando sobre o tempo. Deus chega para você e diz: qual o seu nome? Levi. Se Deus chega e diz: Levi, nos próximos anos eu vou fazer você disso. Em 5 anos isso, em 10 anos aquilo. Para você, Deus está falando de um tempo futuro. Para Deus não. Quando Ele fala, Ele já criou um lugar para você acessar. Porque quando Ele fala, Ele cria. Por isso, deixa eu falar alguma coisa aqui que eu espero, e já disse, eu estou falando com homens e mulheres que têm um selo. E até mesmo muitos pastores e pastoras de igreja, homens e mulheres, que o Senhor um dia deu um nome para a sua igreja. Deus deu um nome, e você deu um nome, e você começou a igreja com aquele nome, ou começou o ministério com aquele nome. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei isso publicamente. Vou falar a primeira vez aqui, numa ousadia de quem está dentro, no meio de irmãos maduros. Preste atenção se você ainda está nesse nome. Porque muitas vezes pode ter sido um batismo de entrada. E talvez Deus quer
transicional já transicionou você. E você está ainda preso naquele batismo, que era um batismo de entrada para um lugar que ele já tentou te mudar e não consegue, porque você está preso ao batismo do nome da entrada. Eu lembro quando encontrei um pastor amigo meu, e ficou uma inquietude, porque o ministério era, o nome do ministério era Projeto Geração Livre. E o Senhor começou a me incomodar sobre aquilo. Por quê? Porque foi, mas não era mais. Ele não era mais um projeto, já era uma realidade. Mas se você ainda se identifica com um projeto, você já ainda não consegue ser a realidade. Às vezes Deus te dá um batismo, que é um batismo de entrada. Não se prenda ao batismo, mesmo que o rótulo seja bom. Para mim é um elogio alguém me dizer que eu sou pastor de casais. Mas se eu tivesse aceitado esse rótulo, eu ainda estava fazendo jantar de casais. Saiba crescer e se desenvolver com Deus. Sabe Melquisedeque? Primeiramente rei de Salém, rei de justiça, depois rei de paz. Ele primeiramente foi uma coisa, ele não mudou o caráter, ele não desviou, ele simplesmente se desenvolveu e passou a ser uma outra coisa. O mesmo Deus e o mesmo lugar, num tempo ele é algo. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que teu pisas é santo. Sim, Deus, eu venho aqui trazer essas ovelhas todo o tempo, com sandália nunca teve problema, mas nesse tempo mudou a jurisdição, o lugar que você está é santo. Quando ele muda e transiciona, um dos maiores desafios para mim e para você é a gente evoluir com Deus, a gente crescer com Deus, a gente se transicionar com Deus. Deus falou para Noé construir uma coisa linda, maravilhosa, fantástica. Quem lembra o nome da construção de Noé? Alguém pode dizer? E por que Deus construiu uma arca? Para ensinar Noé a viver fora dela. Porque a arca só existia porque não sabia viver fora da arca. Ele disse: Noé, eu quero que você construa uma arca, entre nela, porque eu quero te ensinar a viver fora da arca. As pessoas não sabem viver fora da arca. Você imagina, Deus deu uma coisa para você construir, para aprender a viver fora dela. Se ele não entende, vivia na arca, estaria na arca, apegado à arca. Já pensou se Deus fala para Moisés? Se muitos de nós pastores, perdão, para Noé, muitos de nós pastores, ficássemos 100 anos construindo uma arca, e depois de 6 meses, Deus diz: sai da arca. Não, o que a gente ia falar? Senhor, pelo menos vamos construir um instituto bíblico aqui, a gente ia querer aproveitar aquilo que Deus mandou abandonar. Uma das maiores dificuldades para a gente é crescer com Deus, trocar as mitras. Como eu já falei, talvez essa seja uma das maiores porções de entendimento que me ajudou tanto. Nós somos prontos para largar as coisas do diabo e pegar as coisas de Deus. Nossa dificuldade é largar as coisas de Deus para pegar as coisas de Deus. Pegar as coisas de Deus num ponto mais adiantado. Pegar as coisas de Deus dentro de uma nova configuração. Eu fico pensando, pastor Júnior, você imagina o deserto. Tu olha para frente, não tem nada. Você olha para trás, nada. Olha para o lado, nada. Está escrito, não estão inventando. Tinha dias que a nuvem parava. O tabernáculo era montado. Todas as tendas eram montadas. No dia seguinte, a nuvem levantava. Você imagina, Jordânia, a crise daqueles homens de Deus, um deserto desse. Se eu paro num dia, manda a gente montar tudo, no outro dia tem que desmontar tudo de novo. Sim, você precisa entender que tem coisas que você monta que é só um ponto transitório. Precisamos restabelecer nossos marcos com Deus. E não estou falando de geografia externa, mas da gente mesmo em si.
capítulo 26, versículo 36 Jesus entrou num lugar chamado Getsemane, um lugar que você sabe o nome, prensa de azeite. É um lugar onde ele entrou para orar. Ele disse: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiai comigo. Eu gostaria que você pensasse sobre isso, porque isso é um movimento do Espírito do Senhor para os nossos, é um momento do Espírito para os nazireus de Deus, para homens e mulheres que têm o selo. Jesus entrou no Getsemane para orar, eram seus momentos finais, naquele lugar de prensa de azeite. Ele não trouxe o povo, ele trouxe só os discípulos. Deixa eu te falar que é bem isso que está acontecendo. Não é o que vai acontecer, está acontecendo. O Senhor está chamando para você para o lugar onde a multidão não vem. E Ele chama e entra só os discípulos. Só que interessante, porque os discípulos ainda Ele deixa num ponto. E Ele avança mais, um pouco mais com Pedro, Tiago, João. Ele foi um pouco mais para dentro, onde não são todos que vão. E até mesmo no Pedro, Tiago e João tem um ponto que ele deixa eles ali, e ele se afasta a um tiro de pedra e vai sozinho. Na medida que você vai permanecendo ou tendo fé ou coragem ou perseverança para entrar nesse lugar, vai reduzindo e por fim ele fica sozinho. Por quê? Porque a cruz não é coletiva. Eu preciso entender que a cruz, ela não é coletiva. E sabe de uma coisa? Jesus está ali e ele começa a angustiar-se e a entristecer. E aqui dá um ponto para mim e para você. Existe um movimento do Espírito sobre os que têm o selo do Senhor, que Ele está levando alguns para um lugar de entristecimento e de angústia, e que muitas vezes a gente tem dificuldade de interpretar isso. Por quê? Porque tem um tipo de tristeza e de angústia que nos toma, que a gente não consegue imaginar que é um movimento de Deus. Para mim, o diabo se levantou. E nesse lugar, Jesus faz uma oração. Outro evangelista vai dizer que ele suou sangue nesse lugar. A pressão foi tão grande, a pressão psicológica foi tão grande, ele suou sangue. E ele faz uma oração: que não se faça a minha vontade, se passe esse cálice se puder, mas não faça a minha vontade, faça a sua. Sabe de uma coisa? Pegue isso dentro do seu espírito, porque se entrar aí, não significa dizer que você vai sofrer menos, não significa dizer que vai doer menos, mas significa dizer que a tua resposta é diferente. Quando você entende o movimento do Senhor, que envolve pressão, que envolve crise, não significa dizer que não vai doer, não significa dizer que não vai entristecer, não significa dizer que não vai ter sofrimento, significa dizer que você vai dar uma resposta diferente e vai passar de fase. E ele estava aqui, debaixo de uma pressão terrível, e para muitos de nós, ele estava debaixo da pressão de um inferno, as trevas. Deixa eu lhe dizer algo. Jesus estava ali debaixo do peso da glória. Eu vou repetir isso. Jesus estava debaixo do peso da glória, lutando para hospedar a glória. Estava no seu último, ali foi a última tarefa de Jesus, a última prova antes da cruz. Inclusive eu costumo dizer que Jesus não venceu a cruz na cruz. Jesus venceu a cruz ali, aqui no Getsemane. Ele venceu a cruz. Quando subiram ele no madeiro,
era só uma vitória de uma conquista que foi vencida debaixo de muita pressão, mas houve a vontade do Pai sendo prevalecida. Deixa eu dizer algo para você. Ele estava aqui, debaixo de uma pressão. Aliás, é importante que você saiba isso. Muitas das vitórias que você tem, conquistas que aparecem públicas, e alguém diz, olha a sua conquista, como você está sendo abençoado, que conquista linda. Não, ali não é a tua conquista, ali é um extrato de uma conquista que você teve quando ninguém viu. E por que ele estava debaixo da glória do Senhor? Ele não estava debaixo da pressão do inferno, do diabo. O diabo ele já houvera vencido no deserto. Ele estava debaixo do peso da glória. Por isso que ele não guerreou contra a vontade do diabo. Ele não disse, Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a vontade do diabo, mas a tua. Não foi essa a oração. Qual foi a oração? Não se faça o quê? Então ele não estava lutando contra a vontade do diabo, porque debaixo da glória de Deus você não guerreia contra a vontade do diabo. Debaixo da glória de Deus você guerreia contra a sua vontade. Debaixo da glória só cabe a dele, não cabe a sua. Mas eu não consigo imaginar que Jesus estava guerreando contra a sua própria vontade. Deixa eu te falar, estava. Essa era a oração. Nesse lugar você não guerreia contra a vontade do diabo. Nesse lugar você guerreia contra a sua vontade. O diabo, você está anotando? Anote. Satanás não trabalha para você fazer a vontade dele. Satanás trabalha para você fazer a sua. Aqui você não luta contra a vontade do diabo. A guerra é contra a minha vontade. E ele estava aqui debaixo de uma pressão, mas estava debaixo da pressão que era uma pressão da glória de Deus. Por quê? Porque é uma medida de glória do Senhor que quer encontrar hospedaria em nós. E a pressão aqui, ela é muito grande. E sabe de uma coisa? Ele diz que ele entristeceu-se profundamente e angustiou-se profundamente. Você pode pegar isso. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se você se entristece profundamente, se você se angustia profundamente, você não consegue relacionar isso com a glória de Deus. Aí você vai relacionar isso com o diabo, com as suas mazelas, com a sua fraqueza, porque ontem você caiu e derrapou, e você começa. Você não consegue imaginar que tem uma angústia do espírito aí dentro, que está exigindo um tipo de morte para dar uma ressurreição que lhe espera. Deixa eu ir mais fundo com você. Você que está anotando, anote. Escreva aí. Como é o nome dessa irmã? Bárbara, escreva, Bárbara. Escreva, porque isso é extremamente importante. Isso não é palavra de pastor Juscelio. Isso não é um entendimento do pastor Juscelio. O Senhor falou. O Senhor falou. Crei nos seus profetas, como diz, e prosperarei. Escreve aí. O Senhor disse: a angústia é um produto do espírito que a alma potencializou na queda. Isso o Senhor falou, irmãos. A angústia é um produto do espírito que a alma potencializou na queda. Tem angústias dentro de você e de mim, que é algo do espírito querendo produzir algo, mas a nossa alma não sabe ler. Ela leva isso a um expoente, uma dimensão que ela não interpreta. É por isso que debaixo dessa pressão, de uma angústia, tristeza profunda, que você não consegue explicar, muitas vezes você olha para o lado de fora, não justifica esse tipo de tristeza e angústia. E sabe de uma coisa, ela não interfere quando você está fazendo a obra de Deus. Como agora, a unção está aqui, a glória está aqui, mas às vezes no quarto, você sozinho, você quer entender, Deus, o que é isso? Às vezes você chega a parecer que está sendo um hipócrita. Muitas vezes você dentro do seu quarto, tudo que você quer de Deus é um atestado de sanidade. Deus, fala para mim que eu não estou desviado. Porque são angústias que Ele está produzindo aí dentro, que a alma não sabe interpretar.
Aí a alma vai lembrar da derrapada que você teve ontem. A alma, ela vai lembrar que você foi abusado quando foi criança. E sabe de uma coisa? Quando a pressão aumenta ainda mais, e nesses dias, há tipos de angústias e tristezas profundas que estão trafegando coração, mente, o espírito de homens e mulheres que a alma não sabe interpretar. Por último, sabe o que acontece? Então ela vai em algum lugar que vai entregar para ela um diagnóstico. Aí vai dizer: você tem TDAH, você tem não sei o que. Aí ela aceita, ela vem para casa. E sabe de uma coisa? No outro dia ela vai buscar tratamento, quando Deus estava buscando arrependimento. É preciso compreender os movimentos que estão acontecendo. Há uma angústia do espírito acontecendo, que ela não compromete a visitação de Deus, mas ela compromete no outro dia a leitura correta sobre o que está acontecendo. O Senhor Jesus, está escrito na Bíblia, não foi eu que inventei. A minha palavra, diz o Senhor. A minha palavra, ela é como a nuvem, é como a neve, como a chuva que vem e toca a terra. E sabe de uma coisa? Ela começa a trabalhar e ela não vai voltar vazia. Ah, quer dizer então que ela volta? Sim, quer dizer que ela volta. Ela volta. Uma palavra, quando ela vem do Senhor, quando ela vem do céu, se uma palavra dessa, nesse momento, está vindo do céu, deixa eu te falar uma coisa. Essa palavra, ela não vem aqui te abençoar. Ela não vem até você para te abençoar. Não. Deixa eu fazer um exemplo. Vamos dizer que essa palavra, ela saiu daqui em Deus. Foi aqui, ela brotou. Então ela pode passar por um pregador, por um DVD antigo, eu sou do tempo do DVD. Ela pode passar por uma música, por um cantor, ela pode passar por um pregador, não importa. Mas se ela saiu de Deus, ela não vem aqui te abençoar, moço. Ela vem aqui te pegar e te levar para o lugar que ela nasceu. Pode subir aqui, porque aqui estão os recursos da palavra. Não está por onde passou, está onde nasceu. Ela vem te pegar para levar para lá. Obrigado. É mais do que consumir uma mensagem, é ouvir a voz do Espírito e ir para casa e dizer: Senhor, eu quero ir nesse lugar onde essa palavra nasceu. Ela pode ter passado por qualquer um que seja, mas ela nasceu no lugar e os recursos da operação dela estão onde ela nasceu. Há um movimento do Espírito, moveres de angústia, de tristeza, que a alma não sabe fazer uma leitura correta. Ela não consegue entender que é um movimento de Deus. E ao invés de trazer uma aprovação de continuidade, ela traz sentimento de reprovação. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quando o entendimento chega, minha resposta pode ser diferente. E sabe de uma coisa? Vem ele dizer, Jesus volta e ele diz: Pedro, você dormiu? Pedro não dorme. Vigia comigo. Porque, Pedro, eu quero que você conheça o que eu vou experimentar aqui. Você precisa estar acordado. Mas acontece que não havia em Pedro, Tiago e João um treinamento suficiente para hospedar aquela glória que estava se manifestando ali para gerar ressurreição. Aquela glória pedia um tipo de morte. E é difícil a gente compreender isso, porque é difícil a gente compreender a pedagogia de Deus. A pedagogia de Deus, ela é diferente no treinamento, entre o treinamento e a promessa. Se Deus fala para mim e para você, se Deus diz assim: abre os teus ouvidos, eu vou começar a falar com você nos próximos dias. Eu vou te treinar a ouvir a minha voz nos próximos dias. No outro dia eu acordo e penso que eu vou ouvir Deus. Não, no outro dia eu acordo e não ouço nada. Por quê? Porque Deus não me treina a ouvir falando, Ele me treina a ouvir calando.
O treinamento, a pedagogia de Deus, ela é adversa. Por quê? Porque agora no outro dia eu não ouço Deus falar. Aí tem um barulho aqui, tem outro barulho. Eu vou desligando, eu vou me desvencilhando, porque eu quero ouvir Deus falar. Pronto, você já começou o treinamento. Porque você já começou a desprezar as vozes que não são minhas. E é assim que eu treino. Mas aqui nós estamos falando de um vazio. Estamos falando de um vazio que gera um tipo de uma angústia, uma tristeza, que a alma não sabe fazer a leitura dela. Aqui não tem instrução. Aqui você primeiro obedece para depois a instrução chegar. Só que sabe o que acontece? Para mim é difícil a alma fazer a leitura, sabe por quê? Se o Senhor fala para mim e para você, se o Senhor disser para você qual é o seu nome, Lívia ou Nívia? N de nacional, Nívia. A partir de amanhã eu vou te começar a encher numa nova medida. Eu vou te encher numa nova medida a partir de amanhã. Se Deus fala isso para Nívia, sabe o que acontece no outro dia? A Nívia acha que vai acordar aleluiada. Não, a Nívia vai visitar esse lugar. Por quê? Porque Deus não te treina a ser cheio enchendo, te treina a ser cheio te levando a um lugar onde você esvazia. E não é simples lidar com o vazio. As coisas mais difíceis para a alma é lidar com o vazio. Por quê? Porque no vazio, a ambição não tem oxigênio ali, minha fama não tem oxigênio ali, minha vaidade não tem oxigênio ali. No vazio não sobra nada. No vazio é um lugar onde a morte morre. É por isso que tem um nível de ressurreição esperando, porque só tem ressurreição onde tem morte. Ouça, homens e mulheres de Deus, há um esmagamento acontecendo, mas a gente não consegue se relacionar com o amor de Deus e ter uma boa expectativa nisso. Por quê? Porque a alma não tem a leitura correta sobre essas coisas. Quantos estão comigo no que estamos falando aqui? E ele diz assim: Pedro, essa hora você não pode cochilar. Pedro tem uma glória, eu quero que você conheça ela. E Pedro dormiu, e dormiu de novo, e dormiu de novo. Versículo 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez. Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos, eles disse: ainda dormis? Uau! É chegada a hora. Quantas vezes Pedro dormiu? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que as 3 vezes que Pedro negou Jesus, ele negou quando disse que não conhecia? Ou negou quando dormiu aqui? Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas antes disso ele dorme 3 vezes. Assim como às vezes você vê conquistas públicas de uma vitória que foi feita no oculto, você também vai ver derrotas públicas de coisas que no oculto não houve sobriedade para se manter acordado. Ele está atrás de homens e mulheres. Há um movimento de pressão acontecendo, há um movimento de tentação acontecendo. Homens e mulheres que estão sendo tentados em áreas que já tinham certeza que já tinham vencido. Por que isso? Alguém me pergunta por quê? Porque ele está buscando uma nova medida de fidelidade. Irmão, não existe fidelidade se não houver tentação. Não existe prova de fidelidade se não houver tentação. Há algo acontecendo. Essa glória que envolvia um tipo de morte, que experimentaria um tipo de ressurreição. Agora, se você não for pedir muito, ainda que os horários passam, se você puder abrir comigo Lucas capítulo 9.
Eu acho que é 9. Eu acho que é 9. Isso mesmo. Lucas 9. Versículo 28. Deixa eu te falar de uma experiência com a glória de Deus que Pedro teve. Tiago e João também tiveram. Capítulo 9 de Lucas, versículo 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Olha, a experiência da oração estava aqui de novo. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, suas vestes resplandeceram. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Por favor, olhe para mim um pouquinho. Uau, isso aconteceu antes. Pedro, Tiago e João foram levados por Jesus a um lugar de oração. Lá Jesus rasgou o véu. Lá ele deu uma experiência, ele se transfigurou. Era uma transfiguração, era uma experiência. Isso não passou pela cruz. Não era o rasgar do véu da ressurreição. Era uma experiência com o sobrenatural. Eles viram Jesus glorificado de alguma maneira. Uau, que coisa gloriosa. Mas por que viram? Por que experimentaram essa glória? Moisés estava ali, Elias estava ali. Até hoje não tem uma teologia assim 100% para explicar isso. Temos as nossas bases. Elias, representação dos profetas, Moisés representando a lei, dizendo a ele, ouvi, a palavra agora é ele. Ok, mas foi algo tão glorioso. Mas por que Pedro, Tiago e João experimentaram isso, Jordânia? Vamos ler o próximo versículo 32. Pedro e seus companheiros achavam-se espremidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória. Uau! O que estamos querendo dizer com isso? Olha aqui para mim, por favor. Por favor. Nós já experimentamos uma glória. Teve sono. O sono estava ali, a pressão estava ali. Nós resistimos. Teve gente aqui que já teve líder duro, que já viu seu pastor cair em pecado, que já viveu situação contrária. Tinha tudo para dormir, para ficar desacordado, mas resistiu, se manteve acordado e viu glória. Nós experimentamos cura, nós vimos Jesus batizar com o Espírito Santo, pessoas caindo, dente de ouro, fogo acendendo gravetos, vimos paralíticos andando. A gente já viu muita coisa, mas tem um nível de glória a ser chegado, que tem um sono que precisa ser rompido. Um rompimento que ainda não conhecemos. Havia sono aqui, Jordânia, mas a gente segurou aonde a gente já viu coisa. Mas tem um tipo de morte aqui no Getsemane, que tem uma glória muito maior se aproximando. Esse é um lugar de um experimento. É um tipo de um vazio e uma morte que está sendo gerada. E eu não posso ter isso como algo ruim. Eu preciso ter um entendimento certo para isso. E é difícil aqui muitas vezes eu compreender isso. É difícil eu compreender nesse lugar, porque é um lugar de vazio, é um lugar de escuridão. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos lembram que Elias matou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Asdod? Elias viu algo fantástico. E você sabe o que aconteceu? Depois dessa grande conquista, esse homem entrou num lugar para dar matéria para depressão, essas coisas, estava ali. Mas a verdade é que ele entrou num lugar debaixo de um mensageiro de Jezabel. E ele se enterrou naquele lugar. E o Senhor foi atrás dele.
Sabe o que é lindo? O Senhor vai atrás. Ele vai atrás dos discípulos de Emaús. Ele vai atrás do Pedro que voltou para a pesca. E ele vai atrás do Elias. E ele disse: Elias, deixa eu lhe dizer algo. Sai da caverna, porque eu vou falar com você. Aí Deus provoca um terremoto. Elias se empolga. Deus não fala. Deus provoca relâmpagos, chuva, relâmpagos, trovão. Elias se empolga. Deus vai falar, vai entrar na minha crise, vai me arrancar da minha crise. Deus não fala. Jesus provoca relâmpagos, fogo caído do céu. Deus provoca coisas. De repente, Deus não falou em nada daquilo. De repente, uma brisa suave. Eu posso imaginar Elias. Olhou. Aí Deus não está. Não vou nem ali. Não foi o diabo que gerou o trovão. Não foi Satanás que gerou o terremoto. Tudo veio de Deus. E por que Elias foi lá para ouvir a Deus? Sabe por quê? Porque a gente acha que Deus vai entrar nas nossas crises do jeito que a gente usa. Ele usa a gente. E ele usava Elias no relâmpago. Ele usava Elias no trovão. Elias orava, descia fogo. Elias orava, descia chuva. Então a gente acha que Deus vai entrar nas nossas crises do jeito que Ele nos usa. Ele estava dizendo: ouça, não mistura as coisas. Do jeito que eu te uso. Mas para conversar com você, aquieta. Aquieta. A gente, por isso que muitas vezes, viciado nisso, a gente precisa criar um ambiente de culto pentecostal para se abrir para Deus fazer. Ao passo que Ele quer entrar em fendas da minha vida. O poder do vazio talvez seja uma das coisas mais difíceis de compreender. Mas Jesus disse para Pedro: Pedro, não dorme. Pedro dorme 3 vezes e nega Jesus 3 vezes. Eu preciso entender. Mais tarde, Pedro escreve. Pedro estava velhinho e ele escreveu uma coisa para a igreja. Capítulo 5 de Pedro, versículo 8, ele diz assim: sede sóbrio. Meu Deus, eu estou sozinho aqui. Sede sóbrio e... Uau! Ele já estava velhinho quando escreveu isso. Por que você acha que foi Pedro que escreveu isso? Se a gente pudesse interpelar Pedro: Pedro, por que se você escreveu aqui, sede sóbrio e vigiai? Sabe o que Pedro diria? Eu sei o que é receber uma orientação de não dormir e dormir. Eu sei o que é receber uma orientação de vigiar e não vigiar. Eu sei o que é isso. Por quê, Pedro? Ele disse para mim vigiar e eu não vigiei. Ele disse para mim não dormir e eu dormi. Mas tu és o Pedro, olha aí. É porque não dormita o guarda de Israel. E se tem sonos aí, é no despertamento dele. Por isso ele se desperta tu que... E Cristo. Só que a essas alturas ele velhinho, ele já descobriu o caminho como vigiar. Porque ele acrescenta uma palavra que Jesus não falou. Jesus diz: Pedro, vigia e ora, Pedro. E agora Pedro diz assim: sede sóbrio. Uau! O que é o contrário de sóbrio? Bêbado. Quem aqui é do tempo que quando a gente botava uma pessoa para cuidar de um estabelecimento, a gente chamava de vigia? Quem é desse tempo? Tem 2 coisas que um vigia não pode fazer: beber e dormir. E por que não? Porque ninguém dá nada para um bêbado cuidar. Ele está querendo confiar coisas numa nova medida. Vai precisar de pessoas despertadas de um sono. Porque sono e embriaguez na Bíblia é a mesma coisa.
Por isso que quando Sansão se embriagava nos braços de Dalila, depois ele dormia. Por isso que Noé se embriagou e depois dormiu. Porque sono e embriaguez na Bíblia é a mesma coisa. Ele está buscando uma medida de fidelidade. E eu sei que eu não vou perguntar que horas tem, eu vou só olhar. Mas eu sei que você vai olhar também. Hoje é vigília. Deixa eu dizer algo. Tem um despertamento que precisa acontecer em nós. Quem aqui sabe o que eu estou falando no que eu vou dizer agora? Por favor, quando eu terminar de falar, me diga pelo menos, Senhor, pastor ou Juscelio, eu sei que você está falando. Você já viu que parece que tem um negócio que está chegando, mas não chega? A gente sabe que está ali, mas a gente não toca. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque tem uma medida de despertamento que a gente sabe que ela existe, mas está dormindo para ela. A gente sabe que precisa entrar num lugar de jejum, mas não entra. A gente sabe que tem que orar mais, mas não ora. A gente sabe que tem que desacelerar, mas não desacelera. É um tipo de um sono, uma embriaguez. Eu quero encerrar dizendo aos homens e mulheres que estão nesse lugar. Eu sei, é o Senhor que está falando. É um movimento do Espírito para nós. O Senhor está renovando o nazireado. Escreva isso. Existe uma proposta de renovação de nazireado. Agora ouça, homem e mulher que está nesse lugar. O nazireado não é coletivo. Nunca o nazireado foi feito coletivamente. O nazireado é individual, ele é pessoal. O que é o nazireado? Você sabe, você tem códigos com Deus. Você tem um selo com Deus. Você tem algo aí. Então, e você tem algo aí, você sabe. E são códigos que você tem com Deus. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se alguém que aqui do Nordeste que participa do Bolsa Família. Sabe quando você faz um cadastro primeiro, que você tem que saber o teu endereço, você tem que dar o endereço, é o nome do pai, o nome da mãe, o sangue, a idade, se tem doença, se não tem. É um cadastro minucioso. Eles vão na sua casa para saber se tudo é verdade. Aí o sistema te aceita e você passa a ganhar o Bolsa Família. De repente, depois 1 ano, 2 anos, não sei como é que é, você renova, vai lá e renova. Às vezes já não tem aquele mesmo mapeamento. Mas de repente, muda o governo. Aí o governo novo que entra, ele vem para fazer aquele check-up inteirinho, lá do começo. Saber se a pessoa está morando no mesmo endereço, se ela está casada com a mesma pessoa, se ainda está viva. O que eu quero dizer com isso? O nazireu, ele tem códigos com Deus. E ele anda nesses códigos com Deus. Mas com o passar do tempo, ele vai afrouxando as suas medidas. Ele continua não fazendo o que ele não pode, mas já não faz do mesmo jeito. Ele continua fazendo o que ele tem a obrigação de fazer, mas já não faz do mesmo jeito. Ele vai afrouxando as medidas. E a renovação do nazireado que Deus está buscando, não é aquela que você só vai e renova o visto. Não, Ele está buscando aquele gabarito original que você tinha lá no começo. Ele está ajustando aquelas medidas primeiras. Por quê? Porque é uma renovação de nazireado acontecendo. Ele está buscando os ajustes das primeiras medidas. E quem tem um nazireu com Deus sabe. O nazireado é pessoal. Ele tem o seu tipo de comida, o seu tipo de roupa, o seu tipo de cabelo. Isso na figura de linguagem. Mas para mim e para você não. Você sabe, você tem códigos com Deus. Você sabe de onde que você veio. Você sabe a graça, o favor que passa aí. Mas há uma renovação de nazireado. Por quê? Porque há um batismo de continuidade acontecendo. Por isso a pressão, de certa forma, tem sido aumentada. Um tipo de angústia tem sido gerada.
uma tristeza profunda às vezes sendo visitada. Por quê? Porque Ele está provando a motivação, se ainda existe a intenção da renovação do nazireado. Não atribui a Satanás algumas angústias, tristezas não explicadas que está passando aí por dentro. Nossa alma não consegue interpretar boa parte daquilo que Ele promove dentro do nosso espírito. Mas a renovação está aí, a proposta está aí. E você poderia dizer: Senhor, eis-me aqui. Primeiro ponto, duas coisas básicas estão acontecendo como um requerimento de exercício para entrar na renovação do nazireado. Ponto 01, sobriedade. O que é sobriedade, Senhor? Tem uma pureza de coração que Ele está buscando, e só a sobriedade é que pode dar. Quando o Senhor falou para mim que Ele estava buscando pureza de coração, eu já fui logo buscar dentro de mim lascívia, corrupção, e o Senhor falou: não é isso. A pureza você vai perdendo com a experiência com a minha obra. Se você me permite, algo que eu falei o ano passado aqui, eu vou falar porque isso ainda está em movimento. Quando eu fui pregar, ministrar para um conselho de pastores de uma boa cidade do nosso país, e era no sábado de manhã. Para mim amanhecer na cidade, eu peguei o voo de sexta-feira à noite e dormi aquela noite no hotel, botei para despertar. E a noite toda uma frase gritava dentro de mim. Ela era audível, só que não era aqui, era aqui. Quando tocou o despertador de manhã, eu ia me levantar para ministrar para os pastores daquela cidade. Aqui dentro, aquela frase estava aqui dentro, e a frase dizia: eu não quero o vício, eu quero o ofício. Deus não quer o meu vício de fazer a obra, Ele quer meu ofício sacerdotal. Quem está no ofício, a palavra ofício, ela dá origem à palavra oficial. Quando sai uma nota oficial, você dá crédito. Quantos entendem o que estamos falando? Ele disse: eu não quero o vício, eu quero o ofício. Porque a impureza vem com a experiência de fazer a obra. Por isso a palavra, uma das palavras que Ele tem nos dado lá, e Ele tem dito, falou dentro da nossa casa: eu quero que você faça as mesmas coisas pela primeira vez. Quando você renova um código de nazireado dentro de você, você começa a fazer as primeiras coisas pela primeira vez. Entenda, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com Abraão. Dentro da aliança, Ele foi gerando pactos de aprofundamento. Cada pacto de aprofundamento, que Abraão perdia alguma coisa de Deus, ganhava alguma coisa dele. Até o nome mudava, ele avançava. Porque existem pactos de aprofundamento dentro da aliança. Pense num casamento. Quando você aprofunda um pacto dentro do seu casamento, que casar você já casou, aliança você já fez, mas o casamento que progride, um casamento que constrói com aprofundamento, quando ele cria um novo pacto de aprofundamento, de fidelidade, de unidade, sabe o que acontece? O eu te amo é o eu te amo de sempre, mas é pela primeira vez. Porque dentro de um novo tempo, é um novo lugar, tem um eu te amo que você não conhecia antes. Porque quando Ele muda o tempo, o lugar, Pedro pescou a noite toda naquele lugar, não pegou nada. A noite toda, um tempo, agora o Senhor disse: vai. No mesmo lugar para ti, mas para mim eu te introduzi no novo lugar. Sabe de uma coisa? Pedro pescou naquele lugar que ele pescava sempre pela primeira vez. Nós vamos começar a fazer coisas pela primeira vez, coisas que sempre fizemos, mas dentro de um ambiente que Ele está querendo nos introduzir, com códigos de pureza. Códigos de pureza. Mas isso passa por alguns tipos de movimentos de pressão e angústia, como está passando por aqui. Talvez isso tenha passado pela sua vida, porque a sobriedade
A sobriedade, o porquê? O movimento da justiça própria está muito alto. Precisamos de sobriedade. Eu preciso estar livre da justiça própria. O movimento da justiça própria está muito alto. Hoje, irmãos, a gente tem que lutar mais com a raiva, com a indignação, com segurar a língua para não falar algumas verdades que a gente tem vontade de falar, e que contra o próprio pecado. Por quê? Porque a justiça própria é o que fede para Deus, fede mais do que o pecado. Está escrito: todos os vossos atos de justiça são para mim como um trapo de imundície. O trapo de imundície ou pano de menstruação, como está no original hebraico. Uma coisa que fede. O pecado para Deus fede, mas julgar o pecado alheio também fede, porque o que fede para Deus é a justiça própria. Porque na minha justiça própria não cabe a dele. E a gente acha que fazer justiça é dar um sacolão ali na frente para alguém que precisa. Fazer justiça é andar na justiça dele. A sobriedade é algo que precisa acontecer dentro dessa renovação. Esse é o ponto número 1. Um ponto número 2, e não tem ponto 1, ponto 2 não, fica tranquilo. Mas são duas realidades que precisam ser acessadas como nunca foram acessadas. A sobriedade de eu andar em pureza e não me movimentar na justiça própria. Outro tipo de pureza que eu preciso ter é com relação ao dinheiro, por um único motivo: tem recurso chegando. Mas tem um outro ponto que precisa ser acessado como nunca foi acessado antes. Uma coisa chamada gratidão. Por quê? Por causa da multiplicação que Ele quer gerar. A gratidão, ao contrário da ingratidão. Qual é a diferença esse antagonismo? É que a gratidão se apoia no que tem. A ingratidão se apoia no que falta. E quando eu me apoio no que falta, eu murmuro e perco o que eu tenho. Quando eu me apoio no que eu tenho, eu dou graças e multiplico o que eu não tenho. A gratidão é algo, por quê? Porque a gratidão, ela acelera o movimento e o idioma da honra. A honra ainda é um idioma do reino. Eu tinha certeza que eu não ia abrir mais a Bíblia, mas eu vou abrir. João 8. João 8, por favor, pegue aí comigo. João capítulo 8. João capítulo 8. É um versículo bem para frente, 40 e poucos. Eu vou ler como está na minha Bíblia. João 8, capítulo 48. Responderam, pois, os judeus. Eles disseram a Jesus: porventura, não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? A isto replicou Jesus: eu não tenho demônio. Pelo contrário. Irmão, o que é pelo contrário para você? É o contrário do que foi dito. E Jesus respondeu para os fariseus: eu não tenho demônio, vírgula, pelo contrário, vírgula, honro meu Pai. Desonra é morada de demônios. Porque o contrário de honrar o Pai é ter demônios. A gratidão, ela faz-me andar no lugar de honra, e honra ainda é o idioma do reino. A renovação, que esses sempre foram os códigos que estiveram sobre o Nazireu. Os nazireus sempre foram homens e mulheres que celebraram com o que tem, para acionar o movimento da multiplicação. Nós precisamos entender parte de algumas angústias que temos vivido. Irmãos, quando eu saio de casa para uma conferência dessa, a primeira coisa que a minha cabeça diz: prega sobre família, ministra sobre família. Mas o Senhor encheu o meu coração de falar: os nazireus de Deus precisam compreender os movimentos de angústias e tristezas que eu estou gerando no seu espírito, e a sua alma está interpretando isso de forma tão negativa e errada. Porque eu não consigo imaginar que há a glória de Deus buscando um lugar de hospedagem. Quantos nazireus de Deus tem aqui? Você pode ficar de pé comigo um pouquinho?
Sabe, pastor Júnior, deixa eu falar isso para você, meu irmão. Tem coisas que está quase desatando, e tem coisas que já desatou. O Senhor visitou a Lulu há poucos dias e disse: a roda começou a girar, faça. Essa palavra, a roda começou a girar. É claro que eu não sei o que é ainda, mas eu entendi o verbo, já começou a girar. Tem algo que já desatou. Sabe de uma coisa, pastor Júnior? Eliseu está orando por chuva. Ele pede para o moço olhar como está lá fora. O moço vai, volta. Disse: Eliseu, lembra aquela conferência no Nordeste? Está igual. Um sol que tu não sabe. Eliseu continua orando. Eliseu ora mais. De repente manda o moço vem a segunda vez. Eliseu pergunta: como que está? Se meu profeta, não quer te desanimar, mas tem um sol para cada um. Ele vai de novo. Você sabe o movimento de 6 vezes. Na 7ª vez, quando ele volta, Eliseu pergunta, o profeta pergunta: como que está? Ele diz: eu vejo uma nuvem, tamanhozinho de uma mão de um homem. Se fosse eu e você, sabe o que nós iríamos fazer? Já ia ligar para os intercessores: aumenta a intercessão, entre guerra, já tem uma nuvem. Eliseu disse assim: fala para Acabe correr que já desatou. Desatou já. Se fosse nós íamos aumentar a intercessão. Ele disse: não, eu preciso entender quando desatou. Parte das angústias, das tristezas, é para que a gente não tenha olhos para ver. A alma não consegue imaginar que tem uma chuva que está sendo gerada, algo que está sendo gerado, e que está nascendo, algo que está sendo parido. Por quê? Porque a alma não sabe lidar com dor, porque isso remete ela a coisas que para nós vamos tributar ao diabo, vamos olhar para as nossas mazelas, vamos olhar para as nossas fraquezas. Aí começa um processo de autorreprovação, de autossabotagem e coisas que você sabe muito bem do que acontece. Mas nós estamos aqui para dizer: irmãos, dá uma calçada nos teus pés aí. Libere palavras de gratidão, de verdade. Nós não estamos falando de confissão positiva, irmãos. A confissão positiva é a fé na fé. Nós estamos falando da fé em Deus. De você, na tua nuvem escura, como está escrito lá em Êxodo, Deus falou para Moisés: entra na nuvem escura para que o povo te ouça quando você falar. Quer que o povo te ouça quando você falar? Entra na nuvem escura. Você está aqui, eu não vou pedir para chamar as pessoas aqui na frente, mas se você é alguém que entende essa palavra dentro do seu espírito, eu queria que você levantasse a mão comigo. Você que é nazireu de Deus, eu sei que é perigoso, mas nós não temos escolha, meu irmão. Nós não temos escolha. Ouça aqui, nós não temos escolha. Eu estava falando para alguém hoje. Abraão subiu no monte e falou: Ló, escolhe o lado, Ló. Eu fico imaginando o diálogo. Não está escrito, mas eu fico imaginando Ló falando: Abraão, jamais eu vou escolher o lado primeiro que você. O Senhor é o pai de Abraão, o Senhor é um pai da fé. Eu só estou abençoado por sua causa. Escolhe o Senhor primeiro, depois o lado que sobrar é meu. Abraão dizendo, imagina Abraão dizendo: Ló, escolhe você, porque Abraão não tem mais escolha. Se você ainda está em Ló, você tem escolha, mas se você está em Abraão, não tem mais escolha. Renova o seu nazireado com Deus. Ajuste as suas medidas nessa noite. É a sua entrega. É a sua entrega. É individual, é pessoal. Essa oração não é coletiva. Essa renovação não é coletiva. É você e o Senhor. É você e Ele. Sim, valorizando mais a palavra do que a angústia. Sim, Espírito Santo. Espírito Santo, vem renovar o nazireado dos teus filhos nesse lugar. Vem renovar o nazireado dos teus filhos nesse lugar. Sim.